Edward Albert Lancelot Dodd Canterbury Caterham Wakefield. Sim, pessoal, esse era o nome utilizado pelo juiz aposentado José Eduardo Franco dos Reis para estudar, passar em concursos públicos e receber salários de mais de R$100 mil do estado de São Paulo. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Carvalho de Montalvão, sou advogado criminalista e a pergunta que estão fazendo é: quantos crimes esse juiz cometeu? Quantos crimes vocês acham que ele cometeu ao utilizar documentos falsos para forjar uma nova identidade com um nome estrambótico, um nome absurdo, um nome escatológico, e enganar todos? Universidades, professores universitários, professores de direito, hein? Enganar juízes, enganar desembargadores que o aprovaram no concurso público, uma banca examinadora. Enganou alunos, eu acho que ele deve ter dado algumas palestras, e proferiu algumas sentenças com esse nome. Quantos crimes o senhor José Eduardo cometeu ao se passar por Edward Albert? Pessoal, na minha opinião, esse homem, ele cometeu apenas um crime que já prescreveu, o crime de falsidade ideológica. Ao substituir dados em um documento de identidade, ao falsificar documentos utilizando dados falsos, na minha opinião, ele cometeu o crime de falsidade ideológica ou até mesmo o crime de falsificação de documento. Crime esse que, na minha opinião, já prescreveu há muito tempo, porque ele praticou esses crimes no início da década de 80. Então já se passaram aí mais de 40 anos. O crime já prescreveu, não é um crime grave, não é um crime de violência contra a pessoa. Ah, Marcelo, mas esse crime, ele ficou utilizando essa carteira de identidade por muito tempo. Esse crime aí, ele se prolonga no tempo. Esse crime não terminou ainda. É um crime, digamos assim, que é um crime continuado, para usar o termo técnico da lei. Não, pessoal, negativo. Seria crime continuado se ele estivesse utilizando essa carteira para um outro concurso público, para se matricular numa universidade, mas ele fez isso há muito tempo. A pergunta que cabe a nós, brasileiros, réis mortais, que não recebem salários de mais de R$100 mil por mês, de lautas aposentadorias do Poder Judiciário, a pergunta é: não tem gente inteligente que percebeu que o nome Edward Albert Lancelot Dodd Canterbury Caterham Wakefield é estrambótico demais para ser verdade? Será que ninguém peitou ele só porque ele é juiz? Só porque ele é professor de direito, formado, bacharel em direito? E os professores universitários são tão inteligentes para dar aulas de direito, mas não são espertos, malandros o suficiente para saber que esse nome é falso? Ora, as aparências não enganam. Lord inglês, Sir Edward Albert. Por que ninguém desconfiou? E quem desconfiou, por que não ousou investigar? Esse cara deve ter alguma coisa de mitômano. A mitomania é uma doença mental. Não chega a ser uma doença do tipo esquizofrenia, mas é uma doença, uma síndrome que acomete algumas pessoas. É o famoso mente que não se sente. É aquele cara que mente, acredita na mentira dele. E quando ele fala para você, os olhos nem tremem. A mentira é muito verdadeira. Essas pessoas, elas acreditam piamente naquilo que elas estão falando. Ora, ele deve ter lido Um Senhor dos Anéis aí da década de 70, ou deve ter viajado na maionese querendo ser um lord inglês, e atribuiu a si próprio essa importância. Mas, na minha opinião, ele apenas fez uma mudança de nome à la brasileira. Isso nem é crime. Como assim?
mudança de nome à la brasileira. É como a adoção à la brasileira. Já vi casos em que as pessoas pegam crianças na rua ou aceitam crianças de famílias muito carentes que não têm condições de criar, moradores de rua. A pessoa pega esse bebê, vai até o cartório e faz uma certidão de nascimento. A bem da verdade, hoje em dia é um pouco mais complicado fazer isso. Mas não é impossível. Não faltam tabeliões, notários, escreventes dispostos a essa tarefa. Até porque a causa geralmente é uma causa nobre, o que seria até um excludente de antijuridicidade. Seria um excludente da ilicitude. Você praticar um crime sob forte emoção, sob violenta emoção, ou por um estado de necessidade, ou para o bem social, um bem muito grande, tirar um menor das ruas, fazer com que uma criança sobreviva. Fui lá, peguei, não estou dizendo para você fazer isso, tá? Não é assim. Mas eu sei de pessoas que fizeram isso. Levaram a criança, foram até o cartório, olha, eu estou com uma criança aqui, meu filho. Vamos registrar. Quantos anos ela tem? 1 ano. Poxa, tu não registrou antes? Não, não tive tempo. Vamos fazer ou não vamos fazer? Vamos. E assim foi. Foi atribuída a essa criança um pai e uma mãe que não eram verdadeiros. Isso pode acontecer numa certidão de nascimento, porque não pode acontecer com uma carteira de identidade. A pessoa simplesmente ela quis trocar o nome. No caso, um nome bem estrambótico. E naquela época não era tão simples mudar o nome. A gente às vezes tentava mudar o nome de pessoas por diversas razões, por questões religiosas, ou vergonha do próprio nome, um nome incomum, a pessoa queria mudar o nome. Tinha juiz que concordava, tinha juiz que não concordava. Acrescentar o sobrenome de um familiar distante que o educou. Tem juiz que concordava, tinha juiz que não concordava. Hoje em dia, a lei mudou. Hoje em dia, a lei permite que você altere nome sem muitas burocracias, sem uma razão, sem uma exigência, desde que, é claro, você não tenha antecedentes criminais. Porque quem tem antecedentes criminais pode tentar alterar o nome para escapar de dívidas. Apesar de que o CPF não muda, né? O CPF da gente não muda nem quando a gente morre. Você passa a ser o espólio do seu nome. Você passa a ser representado pelo seu herdeiro, pelo seu inventariante. O CPF continua o mesmo. O nome muda. De João de tal é espólio de João de tal, por exemplo. Mas o CPF não muda. Também não mudaria o CPF de uma pessoa que mudaria o nome. Mas a mudança de nome para um estelionatário é uma forma de escapar de dívidas, escapar de perseguições, de fugir, de ficar foragido. Mas não foi o caso desse juiz. Ele, na época, não tinha antecedentes criminais que justificasse a mudança de nome. Então, ele quis mudar o nome por uma questão pessoal, interna dele, sabe lá a razão. Nome, inclusive, muito estrambótico, mas gosto não se discute. Então, que crimes que esse juiz aposentado cometeu? Talvez falsidade ideológica, talvez falsificação de documento, mas tudo isso já prescreveu. E se o Estado reconheceu que ele passou numa universidade pública, se foi lavrado, se foi emitido um diploma do curso superior, assinado por um reitor de uma universidade federal, se ele passou num concurso público da magistratura do Estado de São Paulo, diga-se o estado mais rico da federação, desculpa, mas é o próprio Estado dando validade a esse novo nome. Má fé não pode ser feito de má fé? Pode ser. Existem duas correntes. Eu ficaria do lado de que os crimes, em tese, que foram praticados já prescreveram. Se ele não praticou nenhum ato criminoso, financeiro, fiscal, com base no novo nome, esse crime não teria prejudicado ninguém. Seria um crime sem vítima. Que vítimas teve um criminoso que apenas trocou de nome? Vergonha de ser brasileiro? Isso é um crime? Orgulho de ser falso inglês? Um sir? Um lord? Crime nenhum. O que vocês acham, pessoal? Gostou do vídeo? Curte,
compartilhe e comente aí. Será que esse juiz aposentado cometeu um crime? Um homem que ganha mais de 100 mil reais por mês merece mudar de nome assim, com um documento falso? Um grande abraço. Tchau.